Vamos falar agora sobre o interrogatório judicial, que é o ato por meio do qual o juiz ouve o acusado em relação à pessoa do acusado e também em relação à imputação, né, sobre o fato que está sendo imputado a ele. Nesse momento em que o juiz ouve o acusado sobre os fatos, ele pode exercer o direito ao silêncio, ele pode simplesmente não responder às perguntas. Então é importante a gente lembrar que existem duas partes no interrogatório, a primeira parte sobre a pessoa do acusado e a segunda parte sobre os fatos que estão sendo imputados a ele, e majoritariamente entende-se que o direito ao silêncio do interrogatório, né, que o acusado possui, é apenas quanto a essa segunda parte, tá? É quanto ao momento em que ele pode se calar em relação aos fatos. Esse direito ao silêncio não está abrangido, não abrange esse direito de não responder às perguntas em relação às perguntas pessoais do acusado, ok? Quanto à natureza jurídica, gente, do interrogatório, existe divergência doutrinária se ele deve ser tido como meio de prova. Por quê? Porque a posição topográfica do interrogatório está no capítulo das provas. Então, ele seria um meio de prova. Se seria um meio de defesa, por quê? Porque o momento de realização dele, localizado ao final da instrução processual, indicaria que ele é um meio de defesa. Ou se seria um meio de prova e de defesa. Gente, a doutrina, ela é bem divergente quanto a qual natureza jurídica tem o interrogatório, se ele seria um meio de defesa ou se ele seria um meio de prova e de defesa. Alguns livros trazem como posição majoritária ele ser meio de defesa, e outras doutrinas trazem como posição majoritária ser meio de prova e meio de defesa. Por quê? Ele é meio de prova porque ele pode ensejar confissão, mas ele também é meio de defesa porque o acusado ali pode exercer a sua autodefesa. Tá? Parece ser majoritária que o interrogatório trata-se de meio de prova e de defesa, tá, gente? Mas isso não é unânime. Então, essas duas, a divergência maior é principalmente quanto a ser meio de defesa ou meio de prova e meio de defesa, tá? A escolha do defensor, gente, ela tá abrangida também por essa ampla defesa constante do interrogatório. Então, na ausência do advogado, né, se o advogado, por exemplo, abandonou o processo, é importante nomear um defensor dativo. O juiz precisa intimar o réu para constituir um novo defensor, se essa for a sua vontade. Se não for da vontade dele, o juiz nomeia o defensor dativo. Tá? A gente vai falar agora sobre algumas características do interrogatório. A primeira característica é quanto à obrigatoriedade. Então, gente, como exercício dessa autodefesa, é obrigatório o interrogatório, sob pena de nulidade, tá? A segunda característica é que trata-se de um ato personalíssimo, tá? Então, o acusado, ele tem que participar, ele tem que prestar o interrogatório de forma pessoal. Agora, se o acusado não tem condições mentais para ele ser interrogado, aí a gente tem duas possibilidades. Se essa incapacidade, ela sobreveio à prática da infração penal, ou seja, ocorreu depois da prática da infração penal, o processo vai ficar suspenso, tá? E não suspende, gente, a prescrição. Agora, se a incapacidade preexistia ao tempo da infração penal, aí o processo segue com a presença de um curador. Gente, mas esse curador, ele não vai ser interrogado no lugar do réu, não, tá? Senão, ficaria prejudicado. A outra característica é a oralidade, ou seja, o interrogatório, ele vai ser realizado de forma oral. O interrogatório não vai ser realizado por escrito, não existe essa possibilidade. A outra característica é a publicidade. Então, gente, a publicidade é a regra no interrogatório, mas existem algumas exceções. Por exemplo, quando o ato puder causar inconveniente grave, perigo de perturbação da ordem, aí ele poderá ser feito a portas fechadas. Outro ponto, gente, outra característica é que o interrogatório é um ato judicial, ou seja, só o juiz pode interrogar o acusado. Durante o inquérito policial, tá, gente, o indiciado, ele vai ser ouvido, ele não é
interrogado, tá? Então, lembrar que durante o inquérito policial não há interrogatório. Por isso, até que quando eu comecei, eu falei, vamos falar agora do interrogatório judicial, tá? Trata-se, gente, de um ato contraditório, ou seja, há possibilidade das partes fazerem perguntas após o juiz e vige o sistema presidencialista, ou seja, essas perguntas são feitas através do juiz. Uma outra característica é que o ato ele vai ser assistido tecnicamente, ou seja, a presença do advogado é indispensável sob pena de nulidade absoluta. Trata-se de um ato bifásico, como eu falei logo no início. Primeiro vão ser respondidas perguntas quanto à pessoa do acusado e depois são respondidas perguntas quanto ao ato que está sendo imputado, ao crime que está sendo imputado. E uma outra característica é que é um ato protegido pelo direito ao silêncio, ou seja, o acusado ele pode se recusar a responder, mas lembrem-se que majoritariamente entende-se que ele só pode se recusar a responder às perguntas quanto ao fato imputado, ele não pode se recusar a responder às perguntas pessoais. Como que funciona o sistema de inquirição no interrogatório, pessoal? No interrogatório, o sistema de inquirição é o sistema presidencialista, ou seja, as perguntas são feitas por intermédio do juiz, ok? E também, gente, as perguntas das partes, né, o interrogatório realizado pelas partes vai ser feito apenas após o juiz realizar, tá bom? Essa previsão, gente, ela tá no artigo 188. Olha o que diz. Que após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Lembrar, gente, que não se aplica o sistema do cross-examination lá das testemunhas, tá? O sistema do cross-examination, gente, é aquele em que as partes elas vão perguntar de forma contrária. Se a parte que rolou, a testemunha pergunta primeiro, posteriormente a parte contrária vai perguntar. Esse exame cruzado, tá? Que é o cross-examination, isso não existe aqui no interrogatório. E, gente, no júri, o interrogatório, aí ele é feito diretamente pelas partes, é diferente, tá? Também após o juiz. O sistema presidencialista no tribunal do júri, ele vai ser aplicável apenas no tocante às perguntas dos jurados, ok? Vamos falar agora sobre as garantias que devem ser observadas no interrogatório. A primeira garantia é o direito de entrevista preliminar reservada com o advogado. E a segunda garantia é a presença obrigatória do defensor, sob pena de nulidade absoluta. Então, a defesa técnica no interrogatório, ela é obrigatória, sob pena de nulidade absoluta. No caso, gente, uma dessas garantias é a entrevista reservada e pessoal com o advogado antes do interrogatório. E aí ela vai gerar, gente, nulidade relativa. Observem que existe julgado já nesse sentido, tá bom? E a presença de policiais na entrevista reservada não ofende a ampla defesa. Também temos julgados nesse sentido. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Quanto ao procedimento do interrogatório, né, eu já falei que será feito em duas partes, a primeira parte sobre a pessoa do réu e a segunda parte sobre o fato, né, e entendimento majoritário diz que o direito ao silêncio abrange apenas a segunda parte. Qual que é o momento do interrogatório, gente? Com a reforma processual em 2008, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução. Aí existiam algumas exceções, que eram os procedimentos especiais que previam o interrogatório como o primeiro ato instrutório, né, que era a lei de drogas, o Código de Processo Penal Militar, a lei de licitações, procedimento originário dos tribunais. Acontece que recente decisão do STF de 2018 decidiu que a regra de um interrogatório ser o último ato da audiência, ser o último ato da instrução, também se aplica para os procedimentos previstos em leis especiais. Então, hoje, o interrogatório como último ato da instrução é pacífico em todos os procedimentos, ok? Sejam eles especiais ou o procedimento comum. No caso, gente, da ausência do interrogatório, é um fato gerador de nulidade e essa nulidade é uma nulidade absoluta.
Sobre o interrogatório do co-réu, ele não pode ser acompanhado, gente, pelo outro acusado, mesmo que esse outro acusado seja advogado e atue em causa própria. As autoridades com prerrogativa de foro, quando elas figurarem na condição de investigados, elas não têm o direito de serem inquiridas em local, dia e hora previamente ajustados com a autoridade policial ou juiz. Vocês vão reparar que essa é uma previsão do artigo 221 do nosso Código de Processo Penal, mas essa condição é só quando eles estiverem na condição de testemunhas, ok? Não prevalece o entendimento de que quando eles forem investigados, eles também teriam essa prerrogativa. Gente, o caso do reinterrogatório, né? Que é a possibilidade do acusado ser interrogado novamente. É uma faculdade judicial, tá? A qualquer momento, o juiz pode sim promover um novo interrogatório do acusado, com fundamento no princípio da busca da verdade. Sobre, gente, uma das perguntas que é feita e que foi objeto de uma alteração recente no Código de Processo Penal, na verdade, houve uma inclusão de uma nova pergunta obrigatória que tem que ser formulada pelo juiz durante o interrogatório, é sobre a existência de filhos, das idades e se algum deles possui deficiência, o nome e o contato de eventual responsável. Quanto, gente, à condução coercitiva, existe a possibilidade a possibilidade expressa da condução coercitiva no artigo 260 do nosso Código de Processo Penal. O que acontece é que, recentemente, o STF proferiu uma decisão dizendo que essa parte da condução coercitiva para o interrogatório, ela não foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, gente, não pode haver a condenação coercitiva do acusado para o interrogatório. Então, vocês podem ir lá no Vadimécum e riscar essa palavrinha para o interrogatório, que essa palavrinha não foi recepcionada, ok? Pelo nosso ordenamento jurídico. Quanto, gente, ao interrogatório do réu preso, como que vai ser feito? Né? Existe uma ordem de preferência. A primeira opção para fazer o interrogatório do réu preso é a ida do juiz ao próprio estabelecimento prisional, né? Observando alguns requisitos, obviamente. A segunda opção, gente, é a videoconferência, tá? A videoconferência, ela só é admitida excepcionalmente em determinadas hipóteses, né? Risco à segurança pública, dificuldade para comparecimento em juízo, relevante dificuldade para comparecimento em juízo, para impedir a influência do réu no âmbito de testemunha e para gravíssima questão de ordem pública. No caso do interrogatório, gente, por videoconferência, depende de uma decisão motivada e as partes, elas têm que ser intimadas com 10 dias de antecedência sob pena de nulidade relativa. E apenas como terceira opção é a condução do réu preso ao fórum. E essa é uma regra subsidiária. Olá, pessoal! Vamos tratar agora sobre a confissão. Gente, a confissão é um meio de prova. É um meio de prova pelo qual o acusado, ele confessa, ele admite ser autor ou partícipe daquele fato que está sendo imputado a ele, tá? A confissão, gente, ela tem que ser realizada perante a autoridade competente. A confissão, ela não vai ter validade se ela for realizada perante uma autoridade incompetente. Então, aqui, a gente precisa que ela seja realizada perante a autoridade competente. A confissão, gente, ela tem que ser feita de maneira livre, de maneira sem nenhum tipo de coação. O agente não pode sofrer nenhum tipo de pressão para que ele confesse a prática delitiva. Tá? Então, tem que ser de maneira livre, espontânea, de forma expressa, ok, gente? Essas são a forma como a confissão deve ser realizada. A confissão, gente, ela pode ser realizada dentro ou fora do interrogatório. Como que isso vai acontecer? Pode ser ali no momento do interrogatório, o acusado, ele pode realizar a confissão, ele pode confessar os fatos que estão sendo imputados, como também, gente, fora do interrogatório, ele pode fazer essa confissão através
de escritos, por exemplo, a gente vai ver aqui também que a confissão ela pode ser escrita ou oral. Então, o oral, muitas vezes, ela vai ser realizada ali na presença do juiz, né, da autoridade judicial. Mas a escrita, ela pode ser feita através de uma carta, ela pode ser feita através de um documento reconhecido, né, em cartório, registrado em cartório, tá bom, gente? Então, a confissão ela vai poder ser realizada dentro ou fora do interrogatório por causa disso, tá? A confissão, gente, aqui a gente vai ter algumas características. Ela é ato personalíssimo, ou seja, o próprio acusado que precisa fazer aquele ato. Então, o próprio acusado que tem que confessar. Não pode uma outra pessoa representando o acusado confessar por ele a prática delitiva. Ele é um ato, gente, retratável. Isso quer dizer o quê? Que aquele acusado que confessa a prática delitiva, por exemplo, durante a fase pré-processual, durante a fase de inquérito policial, ele pode posteriormente se retratar. Gente, meu telefone tocou bem na hora, aí o vídeo parou de gravar. Mas a gente estava falando sobre a confissão ser retratável. Então, o acusado ele pode confessar durante a fase pré-processual, lá na fase de inquérito, perante a autoridade policial, e posteriormente ele pode vir a se retratar e não confessar durante a fase do interrogatório, durante a fase judicial. Nesse caso, gente, se ele se retratar, a confissão ela não será utilizada para fundamentar a decisão. Não pode ser utilizada para fundamentar a decisão, ok? E ela é divisível. É diferente, gente, do que acontece lá no Código de Processo Civil. Lá no processo civil, a confissão lá é indivisível, ou seja, ou o juiz utiliza toda a confissão ou ele não utiliza nada dela. Aqui não. No processo penal, a confissão, ela pode ser divisível e o juiz ele pode utilizar apenas uma parte da confissão para poder fundamentar a sua decisão, tá? A confissão, gente, ela é tida como uma atenuante. Se a confissão for realizada, ela vai ser tida como uma atenuante que está prevista, é uma atenuante genérica, lá prevista no nosso artigo 65, como atenuante genérica. No caso do réu confessar, do acusado confessar, então tem que ser utilizada essa atenuante, ok? E aqui, gente, eu vou pular para cá sobre uma classificação que é o que seria a confissão simples e o que seria a confissão qualificada. O que é isso, gente? A confissão simples é aquela confissão em que o acusado simplesmente confessa os fatos que estão sendo atribuídos a ele. Ele confessa a prática daquele delito que está sendo imputado. Já na confissão qualificada, além dele confessar a prática daquela conduta que está sendo imputada a ele, ele traz outras circunstâncias novas, circunstâncias que agregam alguma coisa ao tipo. Por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, uma causa excludente de culpabilidade, tá? E aí a discussão, gente, nos tribunais superiores gira em torno dessa confissão qualificada ser aceita também como uma atenuante. Então, no caso, por exemplo, do acusado, ele confessa que ele praticou um homicídio, por exemplo, mas ele alega que ele praticou aquele homicídio em legítima defesa. No caso do juiz condenar esse acusado, tá, gente, o homicídio foi um péssimo exemplo, né? Porque o homicídio vai ser competência do tribunal do júri. Vamos passar para um crime de roubo, por exemplo. Ele alega que ele roubou, ele confessa que ele roubou, mas que ele fez isso imbuído de alguma excludente de ilicitude. Essa confissão qualificada, no caso do juiz condenar, ela pode ser utilizada como uma atenuante? E aí, gente, os nossos tribunais superiores, eles divergem no entendimento da matéria. O STF, ele entende, deixa eu só verificar aqui para eu não falar informação equivocada. O STF entende que a confissão qualificada, ela não vai gerar a atenuante genérica. Então, pro STF, no caso do acusado fazer uma confissão qualificada, não vai valer como atenuante. Já pro STJ, no caso da confissão qualificada, vai valer também como atenuante genérica, ok? Então, é importante a gente saber, existe ainda essa divergência e o tema ainda não foi pacificado, tá bom?
Quanto ao valor da confissão. Gente, a confissão ela tem valor probatório relativo. O que é isso? É que, como antigamente a gente ouvia dizer que a confissão era a rainha das provas. Bastava a confissão para que o processo já não precisasse da produção de outras provas. O que acontece, gente, é que atualmente a gente não visualiza dessa forma mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para a confissão ela fundamentar a decisão, ela tem que estar, a decisão tem que estar embasada também em outras provas. Então a confissão ela tem que vir no cotejo de outras provas que também levam para aquela mesma conclusão, tá? E, além disso, gente, o juiz ele não está vinculado à confissão. Ele não precisa necessariamente, porque o acusado confessou, ele não precisa tomar uma decisão naquele sentido. O acusado pode ter confessado e mesmo assim o juiz absolver, se o contexto das demais provas assim indicarem, tá? Então, a gente não existe mais essa posição da confissão ser rainha das provas. Além disso, gente, por que o valor aqui da confissão tem um valor relativo? Por que o valor probatório é relativo? Também. Porque, gente, o sistema de apreciação, o sistema de valoração das provas é o sistema do livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz ele pode valorar as provas, ele pode decidir da forma que ele bem entender e ele vai valorar as provas da forma de forma fundamentada. Então, ele pode fundamentar a confissão, ele pode fundamentar uma condenação com base na confissão, como ele pode fundamentar uma absolvição também, tá? Então ele não está vinculado. A gente não tem aqui o sistema das provas tarifadas, né? A gente tem essa diferenciação, ok, gente? No caso, o que é confissão ficta? Gente, a confissão ficta, tudo que é ficto, né, no jurídico é uma ficção jurídica, tá? A confissão, quando ela for real, ela vai ser realizada ali na presença da autoridade. A confissão ficta, como forma de ficção jurídica, ela não é admitida, tá? No nosso processo penal. Então, a confissão ficta, ela não é aceita no nosso sistema processual penal. Eu já falei aqui sobre a classificação, né? A confissão ela pode se dar de forma escrita ou de forma oral e ela pode ser simples ou qualificada. Gente, acredito que tenha encerrado. Deixa eu dar uma passada rápida aqui nas minhas anotações para ver se eu vejo mais alguma coisa. Vi aqui uma informação que o fato da confissão ser aqui do atenuante, inclusive a gente tem uma súmula, tá? Que é a súmula 545 do STJ, que diz assim, ó, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, 3D do Código Penal, tá? Então, todas as vezes que essa confissão for utilizada para fundamentar a decisão do magistrado, ela tem que ser utilizada também como circunstância atenuante, tá? É isso, pessoal. Vamos começar agora a falar sobre a prova testemunhal, né? A prova testemunhal, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui é o conceito de testemunha. Quem que é a testemunha? Testemunha é a pessoa desinteressada no feito, que tem uma certa distância em relação às partes e que sabe alguma coisa a respeito dos fatos que estão sendo imputados. Ela é chamada ao processo para falar sobre esses fatos que ela tem conhecimento. Qual que é o dever da testemunha? A testemunha tem o dever de falar a verdade, ou seja, mesmo que ela não preste compromisso, ela vai responder pelo crime de falso testemunho, tá? Então, aqui a testemunha falando ou não, prestando ou não compromisso, aqui a testemunha responde pelo crime de falso testemunho, porque ela tem o dever de falar a verdade, tá, gente? Cuidado, porque aqui a testemunha, ela não faz jus àquele direito que o acusado tem, que é o direito ao silêncio, tá? E também o acusado tem o direito do nemo tenetur se detegere, né, de não produzir nenhuma prova incriminadora.
Aqui, gente, a testemunha, ela não tem esse direito ao silêncio e não possui o direito de se negar a falar sobre alguma coisa, a não ser que esse depoimento dela, esse testemunho dela, diga respeito a algo que a incriminará. E aí sim, ela pode invocar o direito do nemo tenetur se detegere, o direito ao silêncio, de não produzir prova contra si mesmo, ok? Quais são as espécies de testemunhas? Gente, são várias espécies de testemunhas. Vamos lá. As testemunhas numerárias e as extranumerárias. As extranumerárias, pessoal, são aquelas testemunhas que são chamadas a serem ouvidas pelo próprio juiz. O juiz que chama essas testemunhas, ele que tem interesse na oitiva delas. Então, se elas são extranumerárias, elas não são contabilizadas naquela quantidade máxima de testemunhas do processo. As numerárias são aquelas que são arroladas pelas próprias partes. O que são testemunhas próprias e as testemunhas impróprias, instrumentais ou fedatárias? Gente, as testemunhas próprias são aquelas que elas vão prestar depoimento sobre o próprio objeto da causa, tá? Já as testemunhas impróprias, instrumentais ou fedatárias, elas não vão prestar o depoimento sobre o objeto da causa, elas vão prestar o depoimento sobre algum fato ocorrido que tenha relação com a causa, mas tem relacionada a uma regularidade formal. Um exemplo desse tipo de prova testemunhal são aquelas testemunhas do termo de flagrante, né? Então, por exemplo, se tem uma testemunha ali que não presenciou a prática do delito, mas ela está presenciando a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela é uma testemunha imprópria ou fedatária, tá? As testemunhas diretas e as testemunhas indiretas. As testemunhas diretas vão dar o seu depoimento quanto aos fatos que elas presenciaram. Já as testemunhas indiretas dizem respeito a acontecimentos que, por ilação, né, por uma dedução, leva ao fato principal, tá? As diretas, elas vão falar sobre o fato objeto do delito, objeto da imputação do processo. A testemunha de ouvir dizer, ela é admitida no nosso Código de Processo Penal, gente. Essa testemunha é aquela que vai dar o seu depoimento em relação a algum fato que ela ouviu dizer de terceiros, tá? Ela não presenciou, ela não sabe nada relativo àquele fato que está sendo imputado no processo, mas ela ouviu dizer de terceiros sobre algum fato relacionado à imputação, tá, gente? Eu falei que ela não sabe alguma coisa relacionada àquele processo porque ela não presenciou, ela só sabe aquilo que ela ouviu dizer, tá? As testemunhas laudatórias ou de beatificação são aquelas testemunhas que são trazidas ao processo simplesmente para falarem bem do acusado. Elas são testemunhas que vão falar sobre a vida pessoal do acusado, ok? Testemunha da coroa ou infiltração são os agentes infiltrados. Eles podem também ser testemunhas, né? E eles vão ser chamados de testemunhas da coroa, ok? Testemunhas inócuas são aquelas testemunhas que não sabem nada a respeito do caso. A quantidade de testemunhas. Gente, a quantidade de testemunhas aqui, ela vai variar de acordo com o procedimento. Então, vamos lá. No procedimento ordinário, gente, o máximo de testemunhas que nós temos são 8 testemunhas, tá? Essas testemunhas não são contabilizadas as testemunhas extranumerárias, tá? Que são as testemunhas referidas. Eu não falei aqui das testemunhas referidas, gente, são aquelas que a parte, ao dar o seu depoimento, ou o ofendido, ou uma própria testemunha, ao dar o seu depoimento, ela se refere a uma outra pessoa, e aí o juiz intima essa testemunha para dar o seu testemunho em juízo, e aí ela não vai ser contabilizada no número máximo de testemunhas. Gente, ofendido, vítima, ele não é testemunha, então ele também não é contabilizado nesse número máximo de testemunhas. Então,
No procedimento ordinário, são 8 testemunhas, gente, é por fato e por acusado. Então, num processo em que a gente tem vários acusados, a gente vai contabilizar as testemunhas por cada acusado. Então, processo ordinário, 8. Processo sumário, gente, são 5 testemunhas o máximo, tá? Por 5 para defesa e 5 para acusação, tá? O procedimento sumaríssimo, gente, previsto lá na Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, ele não traz a previsão da quantidade de testemunhas, mas a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que o máximo de testemunhas no procedimento sumaríssimo deve ser de 3, tá? O procedimento, gente, da lei de drogas são 5 testemunhas. E no tribunal do júri, gente, na primeira fase do tribunal do júri, lá no juiz sumariante, são admitidas 8 testemunhas. Já no plenário, são admitidas no máximo 5 testemunhas, ok? Quem pode ser testemunha? Gente, em regra, todas as pessoas podem ser testemunhas, mas existem pessoas que, pelo seu ofício, pela sua profissão, pela sua função, elas não precisam, elas não devem ser testemunhas, elas estão dispensadas, porque elas têm que guardar segredo, tá? Agora, a exceção é salvo quando elas forem desobrigadas pelo próprio acusado e elas queiram dar o seu testemunho. Então, olha só, não basta o acusado desobrigar essa testemunha de depor. Por exemplo, um padre ali, ele ouviu alguma coisa ali na confissão, né? E aí, naquele momento, como ele tem dever de guardar segredo, ele não pode depor. Ele é uma exceção em que ele está proibido de depor. Mas se o acusado fala, não, padre, pode dar o seu testemunho, ele dispensa o padre do dever de guardar segredo. O padre pode depor, mas só se ele quiser. Se o padre mesmo assim não quiser depor, ele não precisa, ok? Forma de inquirição. Gente, qual que é o sistema de inquirição das testemunhas? As testemunhas, gente, elas vão ser ouvidas, primeiro sempre vão ser ouvidas as testemunhas da acusação e depois vão ser ouvidas as testemunhas da defesa. E o sistema que elas vão ser inquiridas é o sistema do Direct and Cross-Examination. Isso é o exame direto e cruzado. O que é esse exame direto e cruzado? É que, primeiramente, quem fará as perguntas à testemunha é aquela parte que arrolou a testemunha, que é o exame direto. E depois o exame vai ser cruzado, ou seja, quem vai passar a fazer as perguntas é a parte contrária, ok? Então, vamos supor uma testemunha arrolada pela acusação. Primeiramente, quem fará as perguntas é o órgão de acusação, exame direto. Posteriormente, quem fará as perguntas é a defesa. E aí, esse é o exame cruzado, ok? Para as testemunhas, gente, a gente vai ter sempre essa ordem de inquirição, tá, das testemunhas, sendo que o descumprimento dessa ordem causa nulidade relativa. A inversão dessa ordem, primeiro ouvir as testemunhas da defesa para depois ouvir da acusação, essa ordem causa nulidade relativa, né, ou seja, precisa ser comprovado o prejuízo, tá? O juiz, gente, só faz perguntas depois. Primeiro são feitas as perguntas da acusação, depois as testemunhas. Primeiro a parte que rolou a testemunha, depois a parte contrária e por último o juiz, caso ele ache que algum fato ainda precisa ser esclarecido, tá? Sobre a contradita. Gente, o que é a contradita? A contradita é a possibilidade que a parte tem de questionar uma testemunha antes dela ser ouvida quanto a características pessoais, sobre a identidade dela, sobre as relações que ela possui com o réu. Então, por exemplo, a pessoa que é amiga íntima do acusado e tá lá sentada como testemunha, né, arrolada pela defesa. A acusação pode contraditar essa testemunha, ok? Gente, eu acredito que seja isso. Caso depois eu me lembre de mais alguma coisa, eu vou dar uma repassada aqui nas minhas anotações. No próximo vídeo eu volto a tratar com vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos! Pessoal,
Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa em relação à prova testemunhal, gente, é que não vige o sistema presidencialista na prova testemunhal, ou seja, as perguntas não precisam ser feitas por intermédio do juiz, tá? As partes perguntam diretamente para a testemunha, tá bom? Só para concluir. Agora, gente, quanto à oitiva da vítima, tá? Primeira coisa, gente, a vítima, ela pode ser conduzida coercitivamente para poder prestar suas declarações, tá? A previsão, gente, está no artigo 201, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Penal. A questão que o STF declarou a impossibilidade da condução coercitiva do acusado, tá bom, gente? Exclusivamente para interrogatório. Então, não cabe aqui aquele mesmo raciocínio da declaração de não recepção ou de inconstitucionalidade, tá? Então, a vítima, ela pode ser conduzida coercitivamente para poder prestar suas declarações. Gente, ela não se trata de testemunha, então a vítima, ela não é contabilizada, né, no número máximo de testemunhas, igual eu acabei de falar para vocês, e ela não presta compromisso, ok? Ela não presta compromisso e por isso ela não responde pelo crime de falso testemunho, tá? E porque ela não é considerada testemunha. Mas no caso, gente, dela, ao prestar as suas declarações, ela falar que imputar o crime a outra pessoa, ela vai responder por denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime, né? Dependendo de se as elementares forem atendidas, tá? Então ela não vai responder pelo crime de falso testemunho, tá? Ela não presta compromisso de dizer a verdade, mas ela tem que tomar cuidado para não incorrer em algum crime, tá? O valor probatório, gente, por causa desse desejo, muitas vezes, de vingança da vítima, o depoimento da vítima, as declarações da vítima, ela tem que ser tomada com temperamentos, ou seja, o juiz não pode se basear unicamente na palavra da vítima quando não existam outros elementos probatórios que corroborem aquele depoimento, aquela declaração da vítima. O que mais acontece, gente, de alguns crimes chamados de crimes clandestinos, em que muitas vezes não existe nenhuma outra prova, só existe realmente a palavra da vítima. Isso acontece muito nos delitos sexuais e por isso, gente, nos delitos sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância, tá? Exatamente porque como não existem outras provas e a vítima não tem simplesmente a intenção de que alguém seja condenado, então a palavra da vítima nos delitos sexuais tem especial relevância. Aí, gente, eu fiz aqui um quadrinho comparando, gente, diferenciando a testemunha da vítima. Então aqui, gente, a testemunha, ela vai prestar compromisso de dizer a verdade. Já a vítima, ela não presta esse compromisso de dizer a verdade. A testemunha, ela presta testemunho. Já a vítima, ela presta declarações, tá? A testemunha, gente, ela vai falar sobre aquilo que ela sabe que aconteceu, ou seja, ela precisa de um juízo de certeza, tá? Já a vítima, não, a vítima vai dizer sobre aquilo que na visão dela aconteceu, conforme aquilo que ela passou, né, gente? Vítima e ofendido significam a mesma coisa. Então é um juízo de suposição que a vítima faz. A testemunha ela é imparcial. Ela tanto é que ela tem que manter uma certa distância, ela tem que ser equidistante das partes. Já a vítima, ela tem interesse na condenação, claro, e ela pode, inclusive, indicar provas, tá? Eu não coloquei aqui, gente, mas agora eu me lembrei sobre a forma de inquirição, né? Como que a vítima vai ser ouvida, como que vai ser ali na prática, como que vai ocorrer, gente? Então, primeiramente, a gente tem que, quem vai fazer as perguntas é o juiz. Primeiro o juiz faz as perguntas, depois o MP e por último a defesa, tá? As perguntas, gente, são feitas diretamente às partes, tá? Com base no mesmo raciocínio das testemunhas
testemunhas, tá? Devido a esse raciocínio das testemunhas, previsto lá no artigo 212, se não me engano, esse raciocínio também é aplicado para a oitiva das vítimas. Então, as partes podem fazer perguntas diretamente às testemunhas, as partes podem fazer perguntas diretamente à vítima, não necessitando do intermédio do juiz para fazê-las. Vou falar agora sobre mais uma espécie de prova, ok? Gente, é o reconhecimento de pessoas e coisas. Primeira coisa, vamos trazer o conceito, tá? Do reconhecimento de pessoas e coisas. Então, isso é o meio de prova em que se busca identificar a identidade de uma pessoa ou de uma coisa, tá? Se confirmar a identidade física de uma pessoa ou de uma coisa por meio de um ato específico. Esse ato, gente, ele pode acontecer tanto perante a autoridade policial, né, como perante a autoridade judicial, ou seja, ele pode acontecer tanto durante o inquérito policial como durante o processo. Tá bom? Ele é considerado, gente, o meio de prova mais precário que existe. Por quê? Porque ele vai depender, gente, da pessoa lembrar as características físicas da coisa ou da pessoa, ele sofre a ação do tempo, né, da memória, influências externas, tá, gente? Então ele é considerado um meio de prova muito precário, tá? Que deve ser considerado apenas no conjunto probatório. A inobservância das formalidades. Olha só, gente, esse reconhecimento de coisas e de pessoas, ele está previsto no nosso Código de Processo Penal por volta ali do artigo 226, tá? E ele prevê algumas formalidades. Quais são essas formalidades? Então, primeira coisa que tem que ser feita, a pessoa vai descrever o que ela precisa reconhecer, exatamente para ela não ser influenciada pela imagem. Então, gente, vocês vão lembrar lá dos filmes norte-americanos, né, em que a pessoa tá ali atrás de um vidro e ali tem ali 5, 6 pessoas para ela identificar quem foi que cometeu o crime. É muito parecido mesmo com isso, tá? Então, primeira coisa, a pessoa que vai reconhecer, vai descrever a coisa ou a pessoa que ela vai reconhecer. Depois, essa coisa ou a pessoa a ser reconhecida vai ser colocada diante de pessoas ou coisas com características parecidas, tá? Não adianta colocar, a pessoa descreve como uma pessoa mais gordinha, baixinha. Aí coloca uma pessoa gordinha e baixinha e uma outra alta e magra, né? Então, não faz sentido. Tem que colocar a pessoa junto com pessoas com características semelhantes, e aí sim a pessoa vai identificar, vai reconhecer qual que é, e depois vai ser lavrado um auto. O nosso código, ele trata em relação ao reconhecimento de pessoas, traz essas formalidades, e quanto às coisas, ele fala que se aplica como está descrito em relação às pessoas, tá? Mas a inobservância, gente, dessas formalidades não configura nulidade, tá? O fato de não ter sido colocado na presença de outras pessoas semelhantes ou o fato de não descrever previamente não configura nulidade. Quanto à condução coercitiva, gente, o acusado, ele pode ser conduzido coercitivamente para que haja esse reconhecimento de pessoas e coisas, tá? Esse é o entendimento que prevalece, tá? Em que pode haver a condução coercitiva para o reconhecimento de pessoas. Ele vai ficar ali, gente, paradinho para que alguém o reconheça. E isso, gente, é admitido porque não depende de nenhuma conduta ativa por parte do acusado ou do réu, tá? Ele simplesmente tem que ficar parado e não depende de nenhuma ação dele para que esse meio de prova seja realizado, tá bom? Então, por isso que é admitida a condução coercitiva para o reconhecimento. O retrato falado, né, gente? A gente sabe o que é pelos filmes, né? O retrato falado, quando a pessoa vai descrever as características e um profissional acaba desenhando aquele retrato para poder fazer a divulgação. Gente, o retrato falado, ele não é
ele é meio de investigação, ele não é meio de prova, tá? Porque ele é um meio de investigação. Ele apenas é utilizado para se instar pessoas a reconhecerem ou identificarem e aí sim trazer alguma coisa ao inquérito ou processo. Então ele é só uma forma de investigar, ele é um meio de investigar. Ele não é uma forma de reconhecer, porque ali não é uma foto, né? É simplesmente um retrato que é descrito pelo ofendido, pela vítima ou por uma testemunha. Ok, gente? Então aqui trata sobre o reconhecimento de pessoas e coisas. Vamos tratar agora dessas espécies de provas, de meios de prova, que são a acariação e os documentos. A acariação, gente, vamos trazer primeiramente aqui o conceito de acariação. Então, a acariação, gente, é um meio de prova que consiste em confrontar os depoimentos, né, de duas ou mais pessoas, reinquirindo-as. Então, essas duas ou mais pessoas, elas prestaram depoimentos divergentes, tá? Então, vamos lá, olha, vamos formar um conceito bacana para vocês anotarem. A acariação, então, é um meio de prova que consiste na inquirição de duas ou mais pessoas a fim de confrontar seus depoimentos divergentes. Tá, gente? Essa acariação, ela pode ocorrer entre dois réus, entre réu e testemunha, entre testemunha e vítima, entre vítima e réu, tá, gente? Então, todas as partes do processo, elas acabam podendo ser acareadas. Tá? A acariação, gente, ela pode acontecer tanto no bojo do inquérito policial como em juízo, tá bom? Nesses dois momentos é admitida a acariação. A acariação é bem simples, gente, e por isso a gente já vai passar para os documentos como meio de prova. Os documentos como meio de prova, gente, são todos aqueles documentos, são todos aqueles meios de prova capazes, né? Vamos recapitular. Os documentos são todos os meios de prova capazes de retratar uma situação jurídica, de retratar uma situação fática. Gente, esses documentos, eles não precisam necessariamente ser escritos, tá? Pode ser um vídeo, pode ser uma fotografia, pode ser um áudio, tá? Isso tudo vai ser trazido ao processo através de uma prova documental, tá bom? Através de um documento. Então, gente, vamos só recapitular, né? Qual que é o conceito de documento? Gente, é um meio de prova que consiste em trazer tudo aquilo que pode retratar uma situação fática, tá? Em qual momento, gente? Os documentos, eles podem ser trazidos ao processo em qualquer momento, tá? Com uma ressalva, que é quanto aos documentos que vão ser apresentados no plenário do tribunal do júri, que eles têm que ser juntados ao processo com antecedência mínima de 3 dias úteis, para que a parte contrária possa ser intimada. Então, qual que é o momento dessa juntada dos documentos? A qualquer tempo, né? A qualquer tempo, desde que possibilite o contraditório, tá bom, pessoal? Exceto no tribunal do júri, que a gente precisa do plenário, do tribunal do júri, que a gente precisa dessa juntada com 3 dias úteis de antecedência. Os documentos, gente, eles podem ser públicos ou oficiais, tá? Ou eles podem ser particulares ou privados. Qual que é o valor probante, né, desses documentos? Os documentos públicos ou oficiais, eles têm valor probante não apenas perante as partes, mas também perante terceiros. Já os documentos particulares ou privados, né, aqueles documentos assinados pelas partes e por duas testemunhas, eles só têm valor probante perante as partes, tá? A cópia autenticada, gente, os nossos tribunais superiores, eles já entenderam que a cópia autenticada, ela tem o mesmo valor do documento original, tá? Os depoimentos prestados em cartório, gente, aqueles depoimentos prestados em cartório, que uma pessoa vai até o cartório, pede
para reduzir esse depoimento dela a termo, a fim de que seja juntado ao processo como uma prova documental sobre os fatos que ela teve ciência, né? Os fatos que estão sendo imputados e que ela tem ciência. Isso, gente, vai ser levado ao processo não como uma prova documental, mas isso se trata de prova testemunhal, ok? Sobre a falsidade documental, gente, quando houver alguma arguição de falsidade documental, isso só pode ser arguído em juízo, tá, gente? Não existe a possibilidade de arguição da falsidade documental em sede de inquérito policial. E essa arguição tem que ser feita por escrito. Não pode haver essa arguição de forma oral. Tá? A falsidade documental está regulada ali a partir do artigo 145 do nosso Código de Processo Penal. Vamos tratar agora das últimas duas espécies de provas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiro a gente vai tratar dos indícios, depois da busca e apreensão. Os indícios, gente, a previsão tá lá no artigo 239 do nosso Código de Processo Penal. Vamos ler como que trata, como que ele dispõe. Fala assim: a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Tá? Então esse é o conceito que o nosso Código de Processo Penal traz para os indícios. Ocorre que o nosso Código de Processo Penal, ele traz essa palavra indícios em dois sentidos. Um como prova indireta e depois ele traz como prova semiplena. Gente, a prova indireta é aquele fato que está provado, mas que permite induzir a existência de outro fato. Por exemplo, um cidadão que é pego com uma faca na mão, se afastando do corpo de um defunto, tá? Isso é um exemplo de prova indireta, porque existe um fato provado que permite induzir a existência de um outro, tá? E como prova semiplena? A prova semiplena é aquela prova com menor valor persuasivo. Um exemplo é aquela testemunha que diz que viu alguém parecido com o acusado na cena do crime, tá? Então essa prova semiplena, ela tem um menor valor persuasivo, tá? Existem decisões, pessoal, que podem ser baseadas nessas provas indiciárias, apenas nessas provas indiciárias. São as decisões que fundamentam, por exemplo, uma prisão preventiva ou, se não, a decisão de pronúncia no tribunal do júri, tá? São os exemplos de decisões que são baseadas em provas indiciárias, tá? A busca e apreensão é uma medida eminentemente cautelar e ela visa acautelar o material probatório para evitar o perecimento daquela prova, tá? Então, o objetivo da busca e apreensão é evitar o perecimento da prova. A busca e apreensão, gente, ela é tratada no artigo 240 e existe uma divergência, eu não coloquei aqui, sobre o rol do artigo 240, parágrafo 1º, ser taxativo ou exemplificativo. Prevalece que trata-se de um rol taxativo, porque ali no parágrafo 1º eles narram as possibilidades em que pode haver uma busca e apreensão. Olha só, eles falam que pode haver uma busca domiciliar, né? A busca e apreensão domiciliar para prender criminosos, para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, para apreender instrumentos de falsificação, ok? Então prevalece que a busca e apreensão domiciliar, ela só pode ser realizada naquelas espécies descritas, tá? Naquele rol ali descrito, a busca domiciliar, tá? A gente vai falar sobre a diferença entre a busca domiciliar e a pessoal, tá? A busca e apreensão, gente, não é um meio de prova, ela é um meio de obtenção da prova. Quando apreende-se um determinado instrumento, um determinado objeto ou uma determinada pessoa, o objetivo é acautelar, é realmente resguardar uma outra prova, ok? Então a busca e apreensão ela é tida como um meio de obtenção de prova e não como um meio de
prova. Para que seja deferida a busca e apreensão, como as demais medidas cautelares, a gente vai necessitar do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O que é esse fumus comissi delicti, gente? É a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Aí a gente já tem esse fumus comissi delicti. E o periculum libertatis, gente, é o perigo que aquela prova ou aquela coisa representa para aquele processo, tá? Para provar aquela conduta que está sendo imputada, tá bom? Então a gente necessita, exatamente por ser por ser uma medida uma medida cautelar, né, na sua essência. A busca e apreensão, ela pode ser domiciliar ou ela pode ser pessoal. Na busca e apreensão domiciliar, gente, ela só pode ser deferida por um juiz, tá? É a cláusula de reserva de jurisdição. Apenas o juiz pode deferir a busca e apreensão domiciliar. Nenhuma CPI, gente. A CPI não pode determinar busca e apreensão domiciliar, tá? Já a busca e apreensão pessoal, gente, em regra, ela vai depender, sim, de autorização judicial. Mas existe uma situação que já foi apreciada pelos nossos tribunais em que foi dispensada essa autorização judicial, que é no caso no caso de haver uma parada, por exemplo, de um veículo em uma blitz e haver a busca e apreensão no interior desse veículo quando haja indícios de que existem instrumentos ou de que ali existe alguma prova da prática de alguma conduta ilícita. Então, gente, essa busca no interior do veículo, ela é equiparada à busca pessoal, tá? E como ela é equiparada à busca pessoal e numa situação em que havia suspeita de estar sendo praticado um determinado delito, ela não necessita de autorização judicial, conforme já foi decidido pelos nossos tribunais. Quanto à busca domiciliar, gente, a gente já chegou a falar isso em sala de aula algumas vezes, sobre os limites, né, do domicílio. Então, quanto ao horário, só pode haver essa busca e apreensão durante o dia, tá? E só pode ser determinada pelo juiz, tá? Pelo juiz. Vamos falar, gente, sobre a busca no escritório de advogado, né? Essa busca aqui no escritório do advogado. O advogado, gente, ele está resguardado pela inviolabilidade. Mas essa inviolabilidade do escritório de advocacia, gente, ela pode ser desconsiderada quando houver suspeita de que o advogado está também praticando algum ilícito, tá? Então, nessa situação em que o advogado também está envolvido na prática do delito, essa inviolabilidade ela é desconsiderada. Ele deixa de ter direito à inviolabilidade e pode haver a busca e apreensão no escritório de advocacia. Deixa eu ver o que mais que eu separei para poder falar para vocês. Ok, gente, então é isso. Uma observação. Quando é expedido o mandado de busca e apreensão domiciliar, nele já está incluído essa busca pessoal, tá? O entendimento é que já está incluída essa busca pessoal. E assim, gente, a gente encerra o conteúdo de provas em espécie. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida podem mandar tanto no YouTube como por e-mail. Um abraço.